Aleluia. As irmãs podem se assentar. Glória a Deus. Se nós tivéssemos combinado tudo isso, como Deus é bom, e trazer à nossa memória a maior mãe de todas, né? Trazer à nossa memória a maior mãe de todas. Foi aquela que aos 16 anos de idade se viu grávida sem casar. Recebeu a visita do anjo dentro de casa, que disse para ela: você é bem-aventurada, dentro do seu ventre estará nascendo o Rei das Nações, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E essa mãe, quando esse filho tinha 33 anos de idade, ela viu ele pendurado no madeiro. Ela viu cumprido sobre ele o propósito do Deus Todo-Poderoso, que sabia que aqui, através daquele ato, a salvação viria para os nossos corações. Como eu estava lendo ontem, a herança só vem se nós aceitarmos esse sacrifício. A bênção só virá se nós olharmos para essa cruz e vê-la vazia e aceitar o sacrifício de Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Porque a mãe se sacrificou, o filho se sacrificou, o pai se sacrificou. Então nós temos que aceitar todo esse sacrifício e glorificar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Amém? Trazer na nossa memória aquilo que nos traz esperança, que nos dá expectativa de vida. Maria venceu. A Maria que foi até o sepulcro não é a Maria mãe de Jesus, mas é Maria Madalena. Mas ela foi lá e observou, estava vazio, não está mais aqui. E aquele jardineiro que conversa com ela não é o jardineiro, é Jesus ressurreto na sua frente. E ele ainda diz para ela: não me toca porque eu ainda não subi ao Pai. Aleluia! Então saiba, tenha esperança de que Deus é fiel. E se Ele é fiel, Ele está conosco para nos abençoar. Amém? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6. Aleluia. Eu quero dizer para você, não quero te motivar e nem te estimular a fazer nada de errado, não. Mas entenda uma coisa. Quando a gente fala de herança, eu acabei de falar sobre Jesus, para nós sermos co-herdeiros com Cristo, nós precisamos descer as águas do batismo e precisamos aceitar o seu sacrifício. Co-herdeiros com Cristo significa co-herdeiros de toda a promessa que estava sobre Ele. Ele morreu na cruz, deixando para nós um testamento, um novo testamento, sobre as nossas vidas. O Novo Testamento, eu vou dizer para você nessa manhã, que ele é o cumprimento do Velho Testamento. Existia uma velha promessa e Jesus veio e renovou essas promessas. Ele selou essas promessas, ele disse que é verdade. É verídico que tudo isso você vai viver. Então há momentos na nossa vida que nós olhamos para a promessa, olhamos para a herança e não tomamos posse dela. Por que nós não tomamos posse da herança? Porque sempre tem um valente lá dentro. Por isso não tomamos posse da herança. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que todo valente que está observando a sua volta, a sua chegada, ele sabe quem está com você. Ele sabe que o Deus Todo-Poderoso está com você. Ele sabe de tudo que foi feito. Então, quando nós lemos esta palavra aqui, nós ouvimos um relato de uma moça que, dentro da palavra de Deus, ela é conhecida como prostituta, mas que é uma mulher da vida. Então o que acontece? Esta mulher, quando recepciona espias dentro da cidade de Jericó, ela diz para eles: a história de vocês nós já conhecemos. Qual seria essa história? Eu conheço que a sua história de um Deus que os libertou de 430 anos de cativeiro. Que quando vocês saíram de lá,
quando vocês chegaram na beira do Mar Vermelho, esse Deus de vocês abriu o mar para que vocês passassem. E por onde vocês passavam, este Deus estava com vocês, porque de longe se via uma coluna de fogo, e de longe se via uma coluna de nuvem durante o dia. Todo tempo se vê, ou seja, todo tempo alguém olha para vocês e vê que existe um Deus guardando as suas vidas. Então vocês não precisam se apresentar para a gente, porque nós já conhecemos, e por isso nós nos fechamos. Para quê? Para que vocês não vençam. Então muitas vezes aquele que está tomando posse da nossa herança, ele está não sendo o guardião, mas ele está com medo daquilo que está sobre a sua vida. E às vezes ele vai prender, ele vai segurar de alguma maneira aquilo que é seu. E é necessário, muitas vezes, nós vamos ler dentro da Bíblia que depois Josué invade Jericó, destrói tudo, mata todo mundo, porém, alguém que é guardado. Esse alguém que é guardado é alguém que guardou os espias, é alguém que colocou um pano vermelho pendurado na janela. Aquele pano vermelho é o mesmo sangue que foi derramado para livrar o povo no Egito da morte. É o mesmo sangue do Cordeiro que está sobre a nossa vida. Alguém que olha para a sua vida, ele diz assim: eu vejo em você algo diferente. Eu vejo uma cobertura do sangue do Senhor sobre a sua vida. Eu ouvi um pastor dando um testemunho certa vez. Na África é tudo difícil. A gente vê ali grupos de extermínios de crentes, de igrejas. Nós vemos igrejas sendo tacadas a fogo com as pessoas dentro. Esses exterminadores de crentes, eles se planejam e fazem dessa forma. E os crentes, para chegarem até a igreja, eles precisam caminhar quilômetros. E nós muitas vezes temos essa facilidade aqui no Brasil e não aproveitamos. Eu diria assim que um culto como esse, uma manhã como essa, era para todos nós. Tocou a buzina, é hoje o culto, vamos nos reunir juntos com alegria. Nós não fazemos isso. Às vezes, se você for numa igreja grande, como eu tenho certeza que você já participou, eu participei de igreja grande, no íntimo da igreja, eu fui zelador, então fiquei 3 anos lá dentro. Eu sei o que é viver no meio de um povo de uma igreja grande, eu sei como funciona, eu sei como que é a vida de cada um, eu sei como que os pastores quase não sentam perto de você, você não vai ter intimidade, você tem intimidade com Deus. Jesus vai na sua casa, mas o pastor nem passa perto. Eu sei disso, eu vivi isso daí. Então nós não aproveitamos essas oportunidades que nós temos, nós não usufruímos disso. Mas isso é lícito. Mas Jesus, quando ele soar a trombeta e vier buscar a sua igreja, também vai ser nítido para todo mundo. E quando nós formos resgatados, subirmos para a glória, vai ser nítido também. A Bíblia diz que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante dele. Louvado seja Deus. Então nós não aproveitamos, mas esse dia chegará. E quando esse dia chegar, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Estaremos ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltando para esta mulher, ela indo para o culto, nessa dificuldade que ela tinha, de repente, depara diante dela, era umas 6h30, 7 horas da noite, na África, não tem luz no meio da rua. Então, você vai andando aí, um jovem ladrão, decide assaltar aquela irmã que estava indo para o culto. E quando ele diz mãos ao alto, e quando ele diz é um assalto, aquele jovem, quando ele diz é um assalto, ele olha para aquela mulher e ele cai desmaiado. Aí você olha assim, qual o sentido disso? Aquela senhora pega aquele jovem nos braços e leva para dentro da sua casa e cuida dele e zela dele. Quando ele desperta, ele volta do desmaio, ele leva um susto por onde ele está, e quando ele olha para ela pergunta para ele assim: escuta, o que foi que você viu quando você disse é um assalto?
Ele disse assim: quando eu disse é um assalto, uma luz muito forte caiu sobre a sua vida, e eu não suportei aquilo e caí desmaiado. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então as pessoas que estão à nossa volta, elas estão vendo o que está sobre as nossas vidas. Nós que não estamos enxergando, nós é que não sabemos, mas o diabo está vendo. Por que ele fica em derredor? Porque ele sabe que ele não pode se aproximar. Qual a maneira para que ele se aproxime? A maneira é você abrir uma brecha para que ele entre. Se você não abrir a brecha, não tem como. Ele não vai chegar em você. Então, se as pessoas já sabem, se Raabe já sabia, se Jericó já sabia, era necessário que eles fizessem o quê? Se guardassem. O inimigo, um grande inimigo está vindo contra nós. E eles estão de passagem por aqui. E por onde eu passar, como nós acabamos de louvar, por onde eu passar, aonde eu pisar, aonde eu tocar, abençoado será. O caminho foi aberto pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. O caminho foi aberto por Ele. Então há algo especial sobre a minha e sobre a sua vida. Diga comigo assim: há algo especial sobre mim. Há um Deus todo-poderoso na minha vida. Aleluia, onde Ele vai me levar para conquistar, aleluia, onde Ele vai te levar para a conquista, para a vitória, para a bênção, para a cura, para a libertação, para a transformação. Aonde você tocar será abençoado, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Eu queria ficar somente com essa verso 20 em diante, porque a história ela é bem grande. Aleluia. Aleluia, Jesus. Como o Senhor me fez ouvir o som da buzina, e o Senhor me trouxe nesse texto para dizer assim, que eu, com o grito e com a buzina, as muralhas cairão. É o grito da nossa liberdade e da nossa bênção por onde a gente passar. Entenda isso nessa manhã, por onde você passar. A palavra de Deus diz assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até ao boi e gado, miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha, tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. O que eu entendo com esta palavra? Que não somente você será abençoado, porque você está coberto com o sangue do Cordeiro, também toda a sua casa, também toda a sua família, também é extensível a proteção do Deus Todo-Poderoso. A sua família está guardada pela mão do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Oh, rebalabalabalabar, suribicanta labás. Esta palavra o Senhor me traz à memória o livro de Números, capítulo 13, quando Deus disse para Moisés: escolha 12 homens para espiar a terra prometida, para observar a herança que o Senhor te dá. Olha que coisa interessante, escolha 12 pessoas, 12 privilegiados. Depois Jesus veio e escolheu 12 privilegiados. Olha que coisa interessante. 12 homens para espiar a terra. Jesus escolhe 12 discípulos para estar junto dele.
Olha que lindo. É uma referência. Moisés é um tipo de Cristo. E os 12 homens são um tipo dos discípulos, apontando para frente, dizendo que a história sempre vai se repetir, mas da melhor maneira possível. Que bênção! E esses 12 homens escolhidos que foram, eles foram e espiaram a terra por 40 dias e observaram. Eles subiram e eles viram, e eles voltaram com o relatório. 10 deles fizeram um relatório negativo, olhando para os gigantes, olhando para a plantação, olhando para a dificuldade. Quantos de nós não espiamos a terra e vemos somente as dificuldades? Quantos de nós, como tem aquele que olha assim, o copo está meio cheio ou meio vazio? Depende do ponto de vista. Depende do seu ponto de vista. Que eu posso olhar e falar, está meio cheio. E outro vai dizer assim, está meio vazio. É o ponto de vista. E alguém vai dizer assim, não, mas ele está meio cheio, mas eu posso completar ele com mais. E outro vai dizer assim, não, ele está meio vazio, larga aí. Vai ser muito difícil encher. Uma vez, há décadas atrás, eu estava conversando com o Carlos esses dias, e ele falou sobre o trabalho dele, tudo, e eu dei 2 exemplos para ele, né? Eu falei, tem o exemplo de quem vende consórcio. Quem vende consórcio, ele vai em cima da necessidade da pessoa, porque ele não vai vender um produto, ele vai vender um papel e uma promessa. Estou te dando uma promessa, e você vai assinar essa promessa, que você vai pagar para você tentar adquirir essa promessa. E o outro é o testemunho, né, a história do dono da Vulcabras. Não sei se vocês já ouviram falar, mas era Alpargatas, o nome da indústria, que fazia sapatos. O dono da Alpargatas, ele disse assim, eu preciso mandar 2 vendedores para a África, porque eu quero abrir uma indústria de calçados nesse continente. E ele pegou e mandou o primeiro. E o primeiro que foi a essa terra, ele olhou e viu tudo, e viu que o povo só andava descalço na África. E ele olhou assim e falou, bom, aqui... E ele disse assim, aqui não adianta abrir uma indústria de calçados, porque aqui todo mundo anda descalço. E ele voltou e fez esse relatório para o seu chefe. E o chefe disse assim, agora eu quero mandar outro. E o outro foi. E ele observou e voltou com o seguinte comunicado, é a melhor oportunidade que nós temos. E o dono perguntou para ele, por quê? Porque lá ninguém usa sapato. Então depende muito da maneira como você está olhando a sua causa e a sua situação, porque um foi lá e viu o mesmo quadro e disse, não adianta, porque o povo está acostumado com isso, está acostumado porque não tem outro. E o outro foi lá e disse, não, podemos sim montar uma indústria aqui, porque aqui ninguém usa sapato, nós vamos abarrotar de vender sapato aqui, nós vamos vender sapato de rodo, nós vamos vender muito aqui. Se ninguém usa sapato, é a grande oportunidade que eu estou tendo. Então depende muito de como nós estamos observando a situação. É a mesma coisa, a igreja está vazia ou meia cheia. O crítico, ele vai olhar, está meio vazio. E eu vou dizer o quê? Está meio cheio. Falta só mais um pouquinho para encher. Você viu como é fácil na quarta-feira, que tinha bastante gente? Já ocupou todas as cadeiras, é simples. Eu fui na igreja do meu irmão, aquela igreja é grande, e quando a gente entrou lá, no dia que a pastora foi ministrar, várias cadeiras vazias, eu falei, esse grupo de pessoas que está aqui já enchia nós. E para ele estava o quê? Está vazio. É o ponto de vista de cada um. Então, 10 homens foram, espiaram a terra e voltaram com um relatório. Olha, lá é uma terra verdadeiramente que manda leite e mel. Nossa, só aí já é uma bênção. Olha, lá a plantação é enorme. Por quê? Quem vive lá são gigantes. Então o gigante não pode comer aquela uva que a Bruna mandou lá em casa. Ela mandou parando, mas a gente come. Uva gostosa, né? Aí, mas não pode ser daquele tamanho. Para um homem de 3 metros de altura.
A uva tem que ser exagerada. Agora, por que ela exagerou? Por que ele foi lá e plantou uma semente e nasceu um pé de uva daquele tamanho que 2 homens para carregar um cacho? Que exagero é esse? Por que a terra é tão próspera, tão bênção, que você planta uma sementinha e nasce um exagero? É a promessa. Você planta pouco e colhe muito. Com Deus é isso, você não planta nada e ele acaba colhendo. E se você plantar uma semente, você vai colher coisa grande. Louvado seja Deus por isso. E 2 homens olharam e viram diferente. E um desses homens era Josué. Josué e Caleb. Mas Caleb, ele toma a palavra e fala: presta atenção. Realmente lá tem gigante. Mas o mesmo Deus que foi conosco para abrir o mar, o mesmo Deus que tirou a gente da escravidão, é o mesmo Deus que está conosco. Nós vamos e vamos vencer em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então não é o olhar, não é a maneira como se olha, é como você vê a bênção do Senhor sobre a sua vida. Se nesta manhã estamos aqui em 4, significa que tudo aquilo que Deus mandou para a gente hoje, que era para dividir em 42, que é o número de cadeiras, o Senhor está dividindo por 4, ou seja, a nossa bênção vai ser maior. Amém. Aleluia. A bênção é só para nós. Aleluia. Eu não vou ter que dividir com ninguém, beijo, é só um privilégio. Amém? Azar de quem não veio. Não veio, perdeu, playboy. Louvado seja Deus por isso. Porque a bênção que Deus tem, ela é cheia. E é cheia para todo mundo. Você quer lutar a sua luta ou você quer abrir mão? Você quer lutar pela sua herança ou você quer abrir mão dela? Eu não vou abrir mão de tudo aquilo que Deus me deu como herança. Eu não abro mão. Depois do falecimento do meu pai, minha mãe se reuniu com os meus irmãos e com um advogado e disse assim: nós vamos dar um jeito de vender. Eu disse: eu me recuso até a participar dessa reunião. Eu não vou. Por quê? Porque eu não aceito que mexa na minha herança. É minha parte. Você quer usufruir, a senhora tem todo o direito de usufruir daquilo que a senhora trabalhou e o pai para conquistar tudo isso. Mas eu não acho justo você mexer na minha parte. Não estou pedindo nada, mas também não quero, porque a senhora não tem mais idade para ficar se aventurando. Usufrua de tudo aquilo que a senhora conquistou. E se um não aceita, não acontece nada. Nada, não vai acontecer nada, ninguém mexe. Por quê? Porque você é herdeiro. Então, esta promessa que Deus fez, ela era uma herança para o povo de Israel. Seria mais ou menos aquilo que eu sonho. Eu falei, se eu tivesse uma igreja do tamanho que o povo tem, sabe, alguém esses dias aí perdeu um patrimônio de 800 milhões. Um pastor famoso aí. Aí eu te pergunto, esses 800 milhões daria para construir alguns edifícios. E esses edifícios, você pegar uma pessoa dentro da igreja e dizer para ele assim: olha, de hoje em diante você não precisa mais pagar aluguel. Este apartamento será seu, dos seus filhos, de toda a sua descendência, para sempre. Ninguém mais vai tirar vocês daqui. Mas você não pode vender. Vai existir uma cláusula de que ela é somente sua, e da sua família e da sua descendência. Ninguém pode mexer nisso. Mas não, o que as pessoas escolhem? Elas escolhem investir em fazendas, porque ela acha que aquilo que entra dentro daquilo que ela faz é dela. Ela toma posse. Chegar e falar para a pastora: se nós tivéssemos 800 milhões, querida, meu Deus, uma coisa que eu ia fazer seria construir esse prédio. Eu ia fazer isso. Ia chegar para o pai de família, mas bem no dia que o cara chegava lá para humilhar ele por causa do aluguel. Bem nesse dia. E chegar e falar assim: toma a chave da sua casa. Você nunca mais vai precisar ficar mendigando esse tipo de situação. Nunca mais na sua vida. É o meu sonho. Isso é o meu sonho de consumo.
Construir um edifício, tirar os pais de família que trabalham e chega no dia do aluguel, tem que pagar aquilo ali, o outro não prospera. Você pode fazer a conta de tudo que você já pagou e ver se aquele que recebeu prosperou em algum canto. Também não prospera, porque a Bíblia diz que isso não prospera. Se você tiver alguém no seu meio que você que é estrangeiro, que é para você não cobrar dele com usura, com juros. Ou seja, eu ainda postei no status esses dias sobre a venda da propriedade. A palavra de Deus diz: não venda aquilo porque não é seu, é meu. O Senhor falando: a terra é minha, não é sua. Ou seja, como é que você vai querer tomar posse daquilo que não é seu? E como é que você vai querer determinar para que os outros não tomem posse daquilo que também não é nem de um nem de outro? Ou seja, todo mundo pode usufruir. Você pode ver que existe um pé de laranja na beira do caminho. Por que alguém plantou um pé de laranja na beira do caminho? Para que todo aquele que passasse por aquele pé de laranja, quando ele vê a laranja, ele pega aquela laranja descasca que chupa, é livre, todo mundo pode passar. Não pode alguém chegar lá e cercar aquele pé de laranja e dizer: agora é meu. Não foi você que plantou, não foi você que constituiu, foi Deus que estabeleceu para que todo mundo usufrua disso. Por isso Jesus, quando ele passou pelo pé de figo, o que ele disse? Ele amaldiçoou, porque essa propriedade é minha. O Senhor ele disse: é minha. Então você tinha que ter o fruto que eu vim buscar que você tivesse. Então por quê? Porque ele tinha direito de usufruir. E como que alguém pode dizer para você, sendo herdeiro, não pode usufruir daquilo que é seu? Só observa isso. Esses dias eu coloquei isso no meu coração. Você não pode fazer isso comigo, porque isso aqui é meu também. Por que alguém se acha no direito de acampar, se acampar em volta? É como esse cerco aqui, se acampar em volta e dizer: não vem aqui não, porque você não tem direito de tratar você como nós. Espera aí, nós é que estamos mole. Nós é que não estamos agindo como deveríamos. Se Jesus trouxe para nós uma promessa, que essa terra também é minha, por que você vai ficar aí cercando? Sai da frente que eu vou passar. É minha herança, sai da minha frente. É a gente tomar ciência daquilo que é nosso por herança. É como a Bíblia diz, ela está cheia de promessas. E por que nós não tomamos posse dessas promessas? Porque nós ficamos olhando para quem está servindo de barreira. Quem é que está servindo de barreira para a sua bênção não chegar? Por que você está se colocando como oposição? Você imagina só, o pai tem uma propriedade, o pai falece, divide essa propriedade em 4 para você ver. Quem é que tem parte nisso? Os 4. Não adianta um chegar e falar assim: não, aqui ninguém entra. Passa por cima. Não estou incentivando ninguém a nada, mas passa por cima. Quem é você para se colocar? Não, porque era meu pai. Não, porque era minha mãe. Não, porque se lasque todo mundo. É meu por herança. Eu quero ver você tirar isso de mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quero ver você tirar isso de mim. Você pode espernear. Você pode fazer o que você quiser. Você chega lá e olha no meu registro. O que está escrito lá? Eu sou casado, não tenho mais registro, mas olha lá. Filho de quem? Filho de quem? Eu quero ver você apagar esse registro aqui. Eu quero ver alguém apagar. Se Jesus fez uma promessa para a sua vida, eu quero ver alguém lá e apagar esse registro que ele fez. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu quero ver alguém ir lá e apagar esse nome que está escrito na vida lá. Se está escrito lá, porque eu tenho direito aqui. E se eu tenho direito aqui, eu quero viver a promessa que Deus tem para a minha vida. Aleluia! E aqui nessa terra. Porque diz a Bíblia que nesta terra eu comerei do melhor. Então, Senhor, eu quero comer do melhor. Nós temos que chegar na casa de todo mundo e me sirva o melhor. Amém? Mas tem lugares que a gente vai, nem um copo d'água você recebe. Por quê? Porque ele acha que ele é dono da água.
Hã? Só para você ter uma ideia. A Eletropaulo cobra a conta de luz, certo? E a Sabesp cobra a água, certo? Aí eu te pergunto, Eletropaulo e Sabesp, eu vou falar porque vai ficar gravado, vai para o YouTube. Eles produzem o quê? Nada. E eles cobram de quem? Da gente. E quem é que produz a água? E por que eles cobram? Tá vendo? Existe alguém que se coloca como o tutor daquilo, mas quem fez tudo foi Deus. Por que quando há seca e não tem chuva, eles ficam reduzindo tudo? Mas você não é o valente? Você não é o todo-poderoso Enel, Eletropaulo? Produz a água aí que eu quero ver. Aí chega na Sabesp e fala para eles assim: eu quero vocês ver vocês produzindo água. Porque tratar, vocês tratam maltratado ainda. Quero ver vocês produzir. Agora você chega em Deus, autor e consumador de todas as coisas. Um Deus que lá no deserto tem uma situação lá que eu achei interessante. Porque a água jorra da rocha. Aí quando você olha a água jorrando da rocha, você fala assim: como é que essa água subiu aqui? Como que essa água faz esse caminho, gente? Só Deus. E aí o homem quer servir de tutor daquilo que não lhe pertence. Aí vem alguém aqui, como os espias, eles foram lá e espiaram. Então eu vou servir. Para a gente entrar lá, nós vamos precisar fazer isso, fazer a diplomacia. Porque na diplomacia, o que você vai fazer com a diplomacia? Você vai dialogar. Aquela palavra que a pastora ministrou, se você ler aquela palavra, você vai ver que aqueles gibeonitas, eles agiram com mentiras anteriormente. Eles se vestiram daquela forma para se fazer passar por uma situação. Então a diplomacia faz isso, faz você fazer acordos com pessoas fingidas, maldosas, criminosas, mas ela se faz de boazinha. Então a diplomacia faz isso. Mas o que Caleb disse? Ei, vamos nos levantar e vamos enfrentar, porque certamente prevaleceremos. O Deus de Israel é o nosso refúgio, Ele é o nosso consolo, Ele é quem está conosco. E quando ele entra em Jericó, o que nós lemos aqui? Que ele matou homem, mulher, velho, criança, matou tudo. Os animais, matou tudo. Por quê? Porque sabia da força que estava sobre ele. Então quando fazemos aliança com o inimigo, nos tornamos cativos dele. Agora quando tomamos essa posição de ouvir a buzina, dar um grito de vitória, dar um brado de vitória e partir para cima, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O que nós não podemos é ficar aqui olhando: ah não, é verdade. Não. Faça como Josué fez. Cerca o muro. Cerca o muro. Começa a dar volta. Mas não fala nada não. Aí alguém vai dizer assim: nossa, mas por que você está dando volta? Só estou dando volta. Dando volta em volta daquilo que é o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Derrubar esse muro. Vou derrubar esse muro aí, eu vou partir para cima e eu vou tomar posse da minha bênção. Você está no meu caminho e você vai ter que cair, em nome de Jesus. É mais ou menos isso. Aquilo que estiver no nosso caminho vai ter que sair da frente, porque nós estamos caminhando para a promessa de Deus. Então seja quem for que estiver na frente, você vai ter que sair da frente. Por exemplo, quando eu era zelador da Betsaida, quando a igreja mudou de perto do Ayrton Senna para cima, quando a gente convivia muito com pomba, porque a pomba, o galpão era da pomba, a pomba que vivia lá. Então quando a gente chegava lá, nossa, mesmo que tivesse toda a reforma lá dentro, as pombas insistiam em entrar.
E eu tinha que ficar fazendo o quê? Eu pegava tênis mesmo, jogava pro alto, mas era quase 30 metros de altura. Eu tinha que ficar jogando para cima, para ver se espantava, para tirar. Abrir caminho para a pomba passar. Abrir a janela para a pomba poder sair. Aí ela ficava andando, porque na hora do culto ela cagava na cabeça do povo. E eu, por ser zelador, então eu tinha que impedir que ela fizesse isso. Né? Então você imagina o meu trabalho. Então hoje espiritualmente eu entendo tudo. Eu tenho que tirar o diabo de ficar rondando para não cagar na sua cabeça. É bem assim. Aí hoje eu estou passando na rua, a pomba para e fica em cima no asfalto. O que você acha que eu faço? Eu passo com tudo. Aí alguém disse, dentro do carro, ai pai, você passou em cima. Eu falei, olha para trás. A bichinha baixou a cabeça, eu passei e ela continua lá. Então levantou e continuou andando. Eu falei, esse bicho é uma praga. É uma praga. E traz um monte de doença. É a mesma coisa, o diabo. Ele traz um monte de praga, um monte de doença. Por que eu vou abrir a porta para ele chegar, para ele entrar? E a gente fica com dó. Que todos os gatos saibam. Odeio gato. Odeio gato. Não tem conversa. Esse tempo atrás tem duas gatas lá no quintal. E ela sempre subia, descia, ficava ali. Aí a Néia fica, oi, tudo bem? Querendo dialogar com ela. Néia, você está dialogando com isso aí? Né? Não dá ideia, né? Fica aquele diálogo lá de duas gatas. Entendeu? Aí as duas gatas conversando, e no mínimo deve ser fofoca, né? As duas fofocando lá na janela. Ela se entende. Mas eu chego e falo para ela assim, ó, não adianta, aqui você não entra. Aí chegou um dia, eu recepcionei a Débora chegou lá na porta, aí ela falou, posso entrar? Ela entrou dentro de casa, tudo. A gatinha já veio querendo acompanhar. Eu cheguei e falei, ela entra, você para fora. Pá, bateu. Assim é o diabo. Para mim, o gato é um diabo. E eu enfrento ele. Às vezes eu chego lá e ela faz, sabe, desse jeito, mas não adianta, eu faço assim também. Eu faço do mesmo jeito. Eu te enfrento. Né? Então são coisas assim, são animais, são bichos que a gente vê que está aí na rua, está na natureza, mas eu vejo com muita falsidade. Gato para mim é um bicho falso. O cachorro se alegra com sua presença e o gato fica se espreguiçando, entra molhado da chuva, daquela tempestade. Teve uma vez que eu coloquei o carro na Dona Adriana, para mim sair do carro demorou 15 minutos, uma chuva terrível. Eu falei, vou ter que descer assim mesmo. Desci, tomei uma chuva tremenda. A Chloe do outro lado já começou a latir de alegria. Se fosse um gato, ele ia virar para a parede, tá nem aí com você. Eu falei, isso não é amigo de ninguém, é amigo dele mesmo, né? Então são coisas assim que você precisa entender e observar aqueles que estão à sua volta. Quem vem como uma pomba só para fazer cagada, quem vem como um gato que é artimanha, falso. A gente precisa entender essas coisas e chegar e falar, não, assim como Deus foi com a gente lá atrás, Ele será conosco agora. Nós vamos partir para cima e vamos investir, vamos dar volta em volta da muralha e vamos ver essa muralha cair em nome de Jesus Cristo. Nessa manhã nós vamos dar um brado de vitória. Chega, aleluia. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele tomou para Ele o nosso peso e colocou sobre nós o alívio, e nós queremos ficar carregando o mesmo peso sempre. Não, Jesus já tirou o peso. Jesus já tirou o peso. Há 3, 4 anos atrás eu estava maior do que eu estou hoje. Aí Deus tirou o peso. Para mim ficar mais aliviado, para mim ficar mais leve, para mim me sentir melhor.
Para me dar glória a Deus mais alto para o povo ouvir. Amém? É vitória para as nossas vidas. É vitória. Em todo tempo é vitória. Este povo tinha uma vitória. Mas tem um versículo aqui que é bom da gente ler. Verso 27. Está com frio? Tem que tomar, mas está dando para ouvir, né? Glória a Deus. Pastor garganta boa. Leia comigo o verso 27. Amém? 1, 2, 3. Já achou? Vamos lá. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Amém? Assim é o Senhor comigo e com você também. E a sua fama vai correr. Alguém, se quiser ser famoso, a dica que eu dou: se quiser ser famoso, deixa Deus publicar aquilo que você faz, porque a sua fama corre. Amém? A sua fama vai correr. Quando eles chegam em Raabe, o que ela diz? A fama de vocês já chegou até nós, porque Deus fez com que a fama dele crescesse. Então você vai ser famoso, porque Deus quer que você seja. É Ele quem te levanta. Por isso que é muito mais fácil para Deus. Deus, ele coloca o homem lá em cima, e o homem não consegue se manter. Por quê? Porque quando ele chega aqui em cima, ele acha que foi ele, e aí ele cai, porque ele vive uma ilusão. Como eu sou poderoso. Não é. Ele cai porque ele não é poderoso. É como Pedro andou sobre as águas. Quando ele chega em Jesus, ele percebe o quê? Que ele está andando sobre as águas, e para de tirar os olhos de Jesus e começa a olhar para ele. Quando ele olha para ele, afunda. Afunda que nem uma pedra. Então a fama quem traz para nós é o Senhor. E se ele não esticou a nossa fama, porque ele não queria que a gente ficasse famoso. Amém? E se ele não quer que a gente fique famoso, por que a gente vai buscar fama? Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus derrubar as muralhas que está à sua volta, tudo aquilo que o inimigo tem trabalhado, sabe? O inimigo, e nós crentes, é meio difícil de compreender a gente, né? Porque a gente vem e faz uma campanha de reconstrução da muralha de Jerusalém, e depois a gente faz outra campanha para derrubar a muralha. Vai entender, né? Vai entender. Mas essa muralha era o impedimento que estava no caminho do povo receber a vitória. E a muralha de Neemias, em Jerusalém, era a reconstrução do ânimo da cidade de Jerusalém, da terra prometida, de onde ele já tinha entrado. Então aqui é o caminho para a bênção, lá já era a bênção. Então lá dentro infiltrou quem? Quem não queria que aquele lugar fosse restabelecido. E aqui é quem não quer que você chegue. Quando eu fui consagrado a pastor, meu pai disse assim: o mesmo que trabalhou muito para que você não chegasse, agora é aquele que vai trabalhar para te derrubar. O mesmo diabo que fica na frente como impedimento, é o mesmo diabo que vai fazer de tudo para você cair. É aquele que tenta ao todo tempo para que você não seja abençoado. É aquele que luta o tempo todo para você não alcançar seus objetivos. Então, a primeira muralha que nós temos que derrubar é o diabo. Não permitir que ele venha como gatinho, não permitir que ele venha como uma bobinha, não permitir que ele venha, não vem não. A gente sabe como ele entra, amém? A gente sabe como ele entra. Ontem a Lídia estava assistindo um filme com a Ana, e a Néia deu uma saída, né? Aí eu estava lá no quarto, fui lá na cozinha tomar água, e o filme que ela estava assistindo, a Lídia estava falando: tá vendo? Isso aí não é de Deus não, né? Por quê? No filme já estava querendo mostrar uma situação diferente. A alma tem um lugar de descanso antes da decisão, céu ou inferno. Isso o católico chama de purgatório. Mas a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ponto final. Acabou aí, não tem esse negócio de meio termo. Não, você vai ficar depositado ali no purgatório, um lugarzinho para que você se converta depois da morte. Não vai ter isso.
Isso é baseado naquilo que do rico e Lázaro. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, e o rico morreu e foi para o abismo. Chegando lá no abismo, ele viu na realidade onde ele estava, e dali não sai. E qual foi essa palavra para nós? Aquele que foi para o inferno não sai de lá para ir para o céu, e quem está no céu não sai de lá para ir para o inferno. A decisão é aqui. Enquanto estamos bem, andando com consciência para adorarmos e bendizemos o nome do Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo e vamos derrubar todas essas muralhas em nome de Jesus. Dá um grito de vitória em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Dá um grito de vitória. Bendito seja o teu nome, Senhor. Te louvamos por esta manhã, Pai, para que todas as muralhas caiam por terra, para que os inimigos caiam por terra, para que todos saibam que Tu és Deus sobre as nossas vidas, Deus Todo-Poderoso. Nós oramos nesta manhã, Pai, e bendizemos o Teu nome, e Te agradecemos pela Tua palavra, e damos um brado de vitória sobre este lugar. Que caia por terra agora, Senhor amado, todas as muralhas, que caia por terra agora todas as palavras, que caia por terra agora, Senhor amado, toda a sentença, que caia por terra agora toda investida do diabo, que o Teu nome, Senhor amado, sobre este lugar seja glorificado, sobre as nossas vidas seja glorificado, seja extensiva a Tua bênção, Senhor amado, sobre os nossos familiares, e que o Teu nome sobre nós seja glorificado, Pai. Nos abençoa, nos dirija, nos encaminha, porque nós estamos caminhando para a bênção, nós estamos caminhando para a Tua promessa, nós estamos caminhando para a terra prometida, nós estamos caminhando rumo, Senhor amado, a estar contigo. E bendizemos o Teu nome, ó Pai. Nos abençoa nesta manhã, nos abençoa nesse dia das mães, nos abençoa, Senhor amado, porque a mãe é uma mulher abençoadora, a mãe é aquela que abençoa, aquela que guarda os seus filhos, é aquela, Senhor amado, que é exemplo para Ti, ó Deus. Então guarda a vida dessas mulheres, que elas tenham um dia maravilhoso, que elas tenham um almoço junto dos seus filhos, e que o Teu nome sobre elas seja poderosamente glorificado, sobre a mesa delas, ó Pai amado, que haja fartura, que haja, Senhor amado, cumprimento da Tua palavra, e o Teu nome seja glorificado, Pai. Abençoa a nossa semana, abençoa, Senhor amado, tudo aquilo que vamos fazer, ó Pai, e que o Teu nome sobre nós seja glorificado. Abençoa o culto de quinta-feira, Senhor amado, o culto da campanha, Senhor, vestida de silício, e abençoa, Senhor amado, a vida daquela que vai pregar, a vida da irmã Wilma, cobre ela com Teu sangue, reveste ela com o Teu poder, manifesta sobre ela a Tua graça e a Tua glória. Tira, Senhor amado, todo impedimento, tudo aquilo que é impedimento sobre a vida dos Teus filhos, tudo aquilo que tem atrasado a bênção, tudo aquilo que está na direção da bênção, que caia por terra agora, e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o Teu nome, Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja de Jesus Cristo aqui reunida e todos os irmãos de um amém. Está encerrado em nome de Jesus, com o primeiro sermão que eu peço, Senhor, por gentileza, não esqueça do pastor. Amém. Aleluia.